Capítulo 18, versículo 19. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabes eles o que eu disse. Meus irmãos, prestem atenção aqui. O sumo sacerdote, né? Também Anás, né? Os teólogos dizem, né? Que é o sogro, né? O sogro de Caifás. Então ele interroga Jesus, perguntando, né, sobre os discípulos, a sua doutrina. E Jesus falou: Olha, eu falo abertamente, eu não ocultei, eu não menti, todos ouviram a minha mensagem. Eu não falei em oculto, eu não falei escondido, eu não falei em segredo, eu falei abertamente. E por que você me interrogas? Por que você está me interrogando? Como ele perguntou, né? Pergunta aos que ouviram o que ele falei. Bem sabe eles que eu disse. Aí no versículo 22, dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Meus irmãos, preste atenção. Quando Jesus ele responde, quer dizer, o sumo sacerdote faz uma pergunta. Jesus responde. E quando Jesus responde, Jesus é agredido, ele toma um tapa, né? Ele toma um tapa no rosto, como diz aqui, uma bofetada, né? Um tapa. E ele fala, né? Por que fala assim ao sumo sacerdote? Aqui não diz a expressão, aqui não fala como Jesus falou, né? Ou o tom de voz que Jesus falou. Normalmente é assim, né? Quando você responde alguém, né, na rede social, ou quando você escreve, as pessoas interpretam de cada jeito, né? Você coloca lá o não. Por exemplo, a pessoa te pergunta: "Você vai vir hoje?" Aí você coloca não. Aí a pessoa lê assim: "Ué, não. Como é que pode? Falou que não." Tem pessoas que ela lê interpretando, né, o tom de voz que você fala, né? E por causa disso, meus irmãos, há muitas contendas dentro da família, né? Às vezes a esposa manda uma mensagem, o marido responde, né, escrito, ou vice-versa, né? E as pessoas interpretam do seu jeito. Se a pessoa tá chateada, ela vai interpretar, né, da maneira dela. Então, por isso que, infelizmente, meus irmãos, existem muitas má interpretações, né? Tem pessoas que não sabem e não compreendem, né, as nossas respostas quando respondemos, né? Tem pessoas que deduzem, às vezes mal interpretam, né, os nossos pensamentos ou a nossa fala, infelizmente, né? Aqui mesmo, já passei por isso aqui, vocês sabem disso, você que nos acompanha há muito tempo, né? Se a gente emite uma opinião, né, expõe uma opinião, as pessoas interpretam de cada jeito, né, de cada maneira. Então, meus irmãos, hoje em dia é muito complicado. Infelizmente você não pode falar nada, você não pode se expressar. Infelizmente tem muitas esposas sofrendo calada, muitos maridos sofrendo calado, filhos que têm medo de se aproximar dos pais, né? Às vezes de responder para os pais, às vezes tem medo da interpretação do pai, às vezes um não ou não posso, depois eu vou, é mal interpretado como uma afronta. É ou não é verdade? Às vezes o pai pede alguma coisa para o filho e o filho fala assim: não, depois eu faço. Aí o pai já vê como uma afronta e acaba agredindo, batendo. Então tem muitos filhos que infelizmente têm medo dos pais, né? Muitas esposas que têm medo do marido. É ou não é verdade, meus irmãos? Então tem muitas pessoas que têm medo, né? Pela maneira de responder, de falar certas coisas. Então Jesus ele responde uma pergunta, né? O sumo sacerdote pergunta algo
E quando ele responde, ele é agredido. Então, meus irmãos, você vê, né? Infelizmente, isso aconteceu, né, ali com Jesus, e isso acontece hoje em dia. Às vezes a pessoa responde, às vezes não é no tom de ignorância, às vezes a pessoa ela tem medo até de se pronunciar. Por isso que eu falei, quantas esposas estão sofrendo calada, quantos relacionamentos estão calados, quantas pessoas se calam e ficam se submetendo a humilhações, agressões, sabe? A essas coisas que têm se levantado contra ela e contra ele, porque a pessoa tem medo de falar alguma coisa, tem medo de expor alguma coisa. Você vê aí hoje nas redes sociais, nas plataformas, você não pode falar certas coisas. Se você falar, você é mal compreendido. Se você falar, você é interpretado de um jeito. Se você expor uma opinião, as pessoas te agridem. Então você tem que aceitar tudo, você tem que entender a opinião deles e tem que aceitar. Você não pode falar nada, você não pode responder. Então, entre aspas, você tem que sofrer. As pessoas te julgam, as pessoas te criticam e você não pode falar nada. Você tem que sofrer calado, você tem que aceitar. Se a pessoa te chama disso, você tem que aceitar aquilo. Se a pessoa te humilha, você tem que ser humilhado. Se a pessoa se levanta contra você, você tem que ficar quieto. Não estou falando que você tem que responder. Eu só estou falando que, infelizmente, as pessoas não podem fazer nada. Você está compreendendo, meus irmãos? As pessoas não podem responder. Vê algo errado e não pode falar que está errado. Se falar que está errado, meus irmãos, sabe? É como dizem, né? Em briga de marido e mulher. Não, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não tem negócio assim? Hã? Então você não pode colocar uma opinião, você não pode falar nada, você tem que ficar quieto. Você vê o negócio errado, você não pode expor nada. Tem que sofrer. Se você prega, se você fala, né, que aquilo é errado, meus irmãos, as pessoas se levantam contra você. Você está compreendendo, meus irmãos? Então tudo é aceitável. Tudo você tem que aceitar. Ainda que seja coisa ruim, ainda que seja o mal, você tem que aceitar. É isso que estão impondo na vida de todos nós, meus irmãos. É isso que estão impondo. Infelizmente, as pessoas não podem se posicionar. Não estou falando de política, não, tá? Não estou falando de política, não estou falando de religião, não estou falando de denominação. Estou falando de sentimentos, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de você, esposa, você, marido, você, filho. Eu estou falando de situações do dia a dia em que você não pode fazer nada e sofre calado. E quando você reage, quando você dá uma opinião, quando você expressa um sentimento, você ainda é humilhada e você ainda é humilhado, apanha. Olha só, meus irmãos, olha só. Tem esposa que não pode dar uma opinião, tem marido que não pode dar uma opinião, tem filhos que não podem dar uma opinião, tudo é o marido, tudo é o pai, tudo. Você está entendendo, meus irmãos? É como se a pessoa fosse escrava, me perdoe a comparação, mas é como se a pessoa fosse escrava dentro da própria casa. Como se a pessoa não tivesse direito de nada, sabe? Não tem uma opinião, não tem. Ah, é isso e pronto, acabou. Vai fazer isso e acabou. Ah, mas eu não. Não, não importa se você não gosta, não importa se não é isso que você quer, o que importa é que eu quero isso e acabou, sabe? Talvez você, meus irmãos, preste atenção. Talvez você tenha se comportado assim com os seus filhos, né? Às vezes você não pede uma opinião, às vezes quando vai dar uma opinião você, não, é eu que mando, eu que sei de tudo, eu que pago as contas, eu sou a dona da casa, o dono da casa, quem manda sou eu. E às vezes, meus irmãos, nós estamos reprimindo, nós estamos afastando a nossa família, não trazendo para perto, não trazendo. Então tem sim, sabe, que a família participar. Tem que sim nós cedermos em certas coisas, em certos pontos. Meus irmãos, é uma família. Se você tem uma família, você tem que entender que não é só você, ou não é só ele, todos juntos. Talvez essa é a luta que você está passando. Você não pode falar nada, você não pode dar uma opinião, você não pode, sabe? E isso magoa você, isso entristece você. Talvez isso acontece com eles também. Eles têm medo de falar alguma coisa porque sabe que
De repente você vai se impor ou você vai se posicionar acima da opinião deles. Então, meus irmãos, Jesus, quando ele responde, ele toma um tapa. Ele toma um tapa, né? Como se tivesse agredindo, mas ele não estava agredindo, ele estava respondendo. Ele estava respondendo. Aí diz, ó, no versículo 23, ó, replicou-lhe Jesus: se falei mal, se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Jesus ele fala assim: tudo bem, se eu falei alguma coisa errada, tudo bem, né? Se eu fiz alguma coisa errada, né? Eu pago o preço. Assim somos nós, meus irmãos. Você, esposa, se você errou com o marido errou com a esposa, filho com os pais, pai com os filhos, tudo bem. Errou, é ignorante, agrediu, brigou, sabe? Nós temos que reconhecer os nossos erros. Se erramos, se falhamos, né? Se não trazemos a nossa família para perto, se não compreendemos, sabe? Tudo é você, não, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser, sabe? Às vezes nós reconhecemos os nossos erros. Se erramos, tudo bem. Agora, se não erramos, se eu estou, não, pastor, eu estou fazendo o melhor para o meu filho, estou fazendo o melhor para o meu casamento, eu estou fazendo o melhor para a minha casa, eu estou administrando dinheiro, eu estou administrando tudo, sabe? E eu tenho que organizar minha vida, eu tenho que organizar minha casa. Eu não estou fazendo nada demais. Eu não estou fazendo nada demais, está difícil, né? Às vezes o desemprego, então você tem que administrar as suas compras. Você não pode. Tem pessoas que você faz a compra hoje e quer acabar tudo hoje, né? Ah, pastor, mas tem que comer, né? Como diz, né? Boca foi feita para comer, tudo bem, tudo bem, mas tem que administrar, meus irmãos, sabe? É essas coisas assim. Então, às vezes o marido não entende, a esposa não entende, né? Administrar certas coisas, ó, vamos cortar um pouquinho o gasto, vamos diminuir um pouquinho aí as contas aí, ó, vamos apagar as luzes. Não, mas aí eu tô com calor, meus irmãos, mas é o momento. Então, às vezes, a falta de compreensão, a falta de conversa, dá a entender isso. Ah, é pão duro, essa pessoa não me entende, ele não quer fazer. Sabe, é a falta de comunicação, a expressão, a forma que se responde acontece muitas agressões, muitas má interpretações, meus irmãos, muitos casamentos se acabando, muitas famílias, sabe, filhos revoltados, chateados com os pais, pais com os filhos, tudo falta de comunicação. Então Jesus ele fala, tudo bem, se eu fiz errado, se eu me expressei errado, tá bem, mas o que eu fiz? O que eu fiz para que vocês me ferissem? O que eu fiz para ser agredido? Hã? Se você está no caminho certo, mãe, pai, filho, vó, enfim. Se você, pastor, tô fazendo o melhor para minha casa, estou administrando as compras, as contas, eu estou fazendo. Amém. Então, bora. Vamos em frente, né? E vamos conversar, né? Conversa com ele, conversa com ela, para que eles possam entender e compreender o que você está passando. É sentar, mas não adianta você ficar gritando e falar, né, é porque não tem dinheiro, é porque não tem nada. Não, mas tem que sentar, ó, estão passando por isso, é um momento difícil, é um aperto, ó, vamos fazer isso, fazer aquilo outro. Meus irmãos, isso não é ruim. Não adianta você carregar esse fardo para você. Não adianta você isolar o filho, isolar a família e ficar ali trazendo aquele fardo para você, né? Cheio de conta para pagar e muita cobrança. Meus irmãos, eu não posso dar um aniversário pro meu filho, não posso fazer uma festa, eu não posso dar o melhor. Meus irmãos, é reunir a família, é sentar e falar, olha, então passa um momento, sabe, vamos passar no momento a gente vai fazer isso aqui, vamos cortar uns gastos. Isso não é vergonha não, meus irmãos. Isso é comunicação. E juntos vocês passam por isso e vencem. Agora não adianta falar, tem que economizar, e não sei o que, você está gastando, e não adianta, mas a agressão, a forma que se fala, a forma que se cobra, a forma que você se pronuncia, ou ele, né, ou ela, talvez, talvez você não entende, ou eles não entendem,
a sua maneira de administrar, a sua maneira de compreender o momento. Então, é a hora de conversar, meus irmãos. É hora de conversar, né? Então, meus irmãos, eu não estou aqui para falar de mim, né? Mas tem vários exemplos, né? Mais exemplos. Então, meus irmãos, nós temos que entender. Aí diz assim, ó, vamos lá para a gente orar, né? Aí diz assim no versículo 4: Então Anás o enviou, manietado, né? Amarrado, né? As mãos amarradas, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Então, depois disso, depois que Jesus ele falou isso, ó, por que vocês estão me ferindo? Se eu falei bem, eu não fiz nada demais, né? Então Jesus é levado com as mãos amarradas. Quer dizer, Jesus não pode fazer, além de não poder falar, ainda tem as mãos amarradas. Então, meus irmãos, trazendo isso para a família, tem muitos filhos que sabem que não pode fazer nada. Tem muitos maridos, esposas, talvez você não pode fazer nada. Sabe? É como nós falamos, é escravo dentro da própria casa. Você não pode dar uma opinião, você não pode fazer nada, você não pode mexer em nada, você não pode fazer nada, tudo prejudica e que vai dar errado, sabe? Tem muitos maridos que desmotivam a esposa, é porque você não sabe, você não vai aprender, é porque você não sabe nada, e às vezes o filho, não, você não sabe fazer, e você não sabe arrumar casa, você não sabe lavar, você não sabe fazer nada, e essas coisas, meus irmãos, sabe? É como se estivesse amarrando as mãos, né, do marido, da esposa, dos filhos. E nós não podemos fazer isso. Ah, mas ele não sabe fazer. Ah, mas ela não sabe fazer. Meus irmãos, deixa fazer. Não amarre as mãos da sua família. Não deixam eles amarrados. Não deixe, sabe? Conta com a sua família. Traz para perto os seus filhos, traz para perto o seu marido, a sua esposa, traz para perto para participar. Seja uma família unida. Ah, pastor, mas meu marido não gosta. Ah, mas minha esposa não gosta. Mas meu filho não gosta. Meus irmãos, eu entendo que quando uma pessoa ela é acostumada, né, ela não vai de uma hora para outra mudar. Não tem como. Se a pessoa leva a vida toda tendo comida na mão, ela não vai fazer comida. Ela tem ali na mão, né? É servido sempre. Então, dificilmente você vai falar assim, coloca lá sua comida. Não vai. Estou dando exemplo, tá, meus irmãos? Então, isso tem que ser aos poucos, sabe? Trazer para perto, participar e mudar, meus irmãos. Mudar a forma de falar, a forma de. Eu sei que tem muitas esposas que não têm paciência, maridos que não têm paciência. É, pastor, porque não dá. E eu já vi casos, né, de pessoas que não têm paciência, né? Às vezes a esposa fala assim: ah, ele não sabe arrumar casa, ela não sabe arrumar casa, ele não sabe fazer nada, e não sei o que, sabe? E nisso aí afasta a família. E isso aí afasta a família. Temos que trazer para perto, ainda que não, ainda que faça mal, entre aspas, mas faz, meus irmãos. Deixa fazer, deixa participar. Não amarra as mãos, sabe, do seu filho, da sua esposa, do seu marido. Não tenta entender ou tenta compreender a forma que você fala, ou talvez a forma que eles orientam. Vamos conversar, vamos entender. Vamos entender, meus irmãos, a situação e sair desse momento talvez complicado, né? Tá aí chegando o final do mês, tá aí as coisas apertando, talvez o negócio não tá legal, as coisas não tá caminhando, então não é hora de agredir, não é hora de reclamar, não é hora de colocar culpa, é hora de se unir. É hora de trazer para perto, não é hora de afastar, não. Não é hora de falar, tá vendo? A culpa é sua, estamos assim porque você. Não é hora, não é o momento de você fazer isso. É o momento de você trazer para perto, se unir. Ó, o momento é esse, estamos passando por isso, mas vamos vencer, vamos fazer isso aqui, tá bom? Até as coisas se resolver. Quando as coisas se resolver, a gente, né? E pronto, é assim. É assim. É fácil? Não, né? Não é fácil. Às vezes é igual a pessoa quando ela vai pedir opinião, né? Se você é uma pessoa que não pode dar opinião, e quando a pessoa fala assim, ei, o que que você acha? Você fica até com medo, né? Ué, eu vou falar é nada. Toda vez que eu falo e fala que eu não presto, fala que minha opinião não vale nada, eu não vou falar e fica quieto. Não, faz aí o que você quiser. Tem esposa que é assim. O marido pergunta, não, tá, faz aí, o que você quiser fazer. Ah, por quê? Porque, infelizmente,
a opinião não vale dentro de casa, não tem peso, né? E a opinião não importa muito. Mas que isso possa mudar, que isso realmente possa mudar aí na sua casa, que vocês possam ser uma família abençoada, unida e vencer. Nós vamos vencer, meus irmãos, nós vamos vencer. Glória a Deus. Então vamos orar, vamos pedir a direção de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua casa, a sua vida e a sua família. Vamos orar? Vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez, meu Deus, aqui, orando e pedindo a Tua direção. Tem pessoas, Pai, que infelizmente são agredidas quando dão opinião. Tem pessoas, Pai, que não pode falar nada dentro de casa. Não pode colocar uma opinião, não pode colocar uma posição, porque são agredidas, são diminuídas. Pessoas, Pai, que são desprezadas, até mesmo envergonhadas dentro da própria casa. Quantas esposas, Pai, que são humilhadas pelo marido, marido pela esposa, filhos pelos pais, pais pelos filhos. Meu Deus, às vezes, Pai, essa pessoa está passando essa luta, esse momento difícil. Não pode falar nada e quando fala, é agredida. Às vezes fisicamente, verbalmente, com palavras que machucam. E não machuca só fisicamente, mas machuca a alma, o coração. E fica essa mente, Pai, no pensamento, essas lembranças. Lembranças, Pai, que duram até anos. Coisas que aconteceram há 20, 30 anos. E essa pessoa ainda carrega aquela palavra como se fosse ontem, que ela e que ele tivesse ouvido, Pai, essa palavra. Mas que o Senhor possa sarar, Pai. Sara essa ferida. Sara esse coração, Pai, que está machucado. Machucado por essas palavras. Machucado por essas situações que acontecem na casa e na família. Meu Deus, que o Senhor possa tocar, Pai. Pessoas que não sabem compreender a forma de se expressar. Pessoas que só, meu Deus, responde, meu Deus, agressão. Responde com palavras duras e que fere, que machuca, Pai, essa pessoa. Mas que o Senhor possa libertar, Pai, essa família desse mal, dessa praga. Talvez é uma praga, talvez uma inveja jogada, uma maldição. Talvez o mal, Pai, que fizeram para destruir essa família. Meu Deus, inveja contra essa casa, inveja, meu Deus, contra os filhos, contra o casamento, mas que o Senhor possa entrar com providência, Pai, restaurar essa família. Minha irmã, meu irmão, estenda a sua mão em direção à tua casa. E se você está em casa, estende a sua mão em direção a cada um dos seus cômodos. Senhor, entra com provisão, Pai. Toca no filho, no marido, vai curando, libertando, tira, Pai. Tira toda dor, todo sofrimento. Se tiver alguém doente, seja curado. Se tiver alguém desempregado, abre as portas. Meu Deus, se tiver alguém dessa maneira, desse jeito, ignorante, meu Deus, tratando mal a esposa, o marido, o filho, enfim, meu Deus, que o Senhor possa fazer o milagre. Que o Senhor possa transformar, Pai, a mente, o coração. Que o Senhor possa libertar essa pessoa, Pai, dessas atitudes, meu Deus, dessas coisas que eles têm cometido, Pai. Tem, meu Deus, se colocado diante da família. Liberta essa casa, Pai. Tira a briga, contenda. E, meu Deus, vai libertando essa casa de todo mal, Senhor. Meu Deus, discórdia. Meu Deus, toca com teu poder. Passa com teu poder, Pai. Se tiver alguma coisa nessa casa que foi feito, meu Deus, praguejado. Meu Deus, se tem algum mal, que seja esse mal arrancado dessa vida, dessa casa e dessa família. Vai embora briga, contenda, inveja, olho grande. Vai embora miséria, derrota, fracasso. Vai embora doença, enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, estenda as suas mãos em direção à porta da tua casa e diga assim comigo: meu Deus, acampa os teus anjos, Pai, na minha porta, e que nenhum mal venha entrar, nenhuma inveja, nem olho grande, nenhuma briga. Meu Deus, o nosso familiar entra, os amigos entram, Pai, na nossa casa, Pai, mas o mal não.
o mal vai ficar do lado de fora. Briga, doença, enfermidade, não aceitamos na nossa casa. Vai embora enfermidade, vai embora todo mal. Estenda a mão e diga assim comigo: meu Deus, que toda doença, que todo mal, que toda praga, em nome do Senhor Jesus, da minha casa, da minha família, em nome do Senhor Jesus, sai. E que o Senhor acampe os teus anjos, Pai. Guarde a minha casa, guarde a minha família. Senhor, faça morada nesse lar, Pai. Que até, meu Deus, esse dia terminar, essa pessoa receba cura. Até esse dia terminar, seja essa família restaurada. Liberta, Pai, de todas as brigas e contendas. Que haja paz, amor, entendimento, meu Deus, nessa casa e nessa família. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego a minha casa, a minha vida, a minha família em tuas mãos. Pois eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que hoje, fala aí minha irmã, fala aí meu irmão, ainda hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus.